Boa tarde a todos, eu sou Álvaro Melo, diretor técnico da Carvalho Melo Consultoria. Nosso trabalho hoje aqui é conversar um pouco sobre a experiência do colaborador, aproveitando esse momento da retomada, o que vamos trazer como experiência para os grupos que estão voltando para os escritórios e para as fábricas, de modo a fazer com que essa experiência os torne mais engajados, conectados e produtivos. Tá? Essa é a nossa conversa aqui. A Carvalho Melo é uma consultoria que desde 2005 já tocou mais de 800 projetos específicos de gestão de engajamento e clima. É a primeira empresa, a primeira consultoria no Brasil com um sistema de plano de ação, com recomendação de ações. Atuamos em mais de 11 países e mais de 2 milhões de respondentes individuais. Nosso trabalho é trazer informação rica dentro da empresa e devolver informação mais rica ainda em forma de ações de desenvolvimento, em forma de ações de criação de engajamento. É isso que a gente faz. Como eu falei, eu sou diretor técnico e sou sócio e CEO da Carvalho Melo Consultoria. Vamos ter uma tarde de conversa, uma tarde bastante rica. Espero a ajuda e a contribuição de vocês nesse processo. Vamos lá. Vamos tentar nos posicionar inicialmente em que pé que nós estamos num desenvolvimento da gestão de engajamento, na gestão de propósito, o que essa história da experiência do colaborador tem a ver com o nosso dia a dia e de onde veio isso. Se a gente pensar que lá nos idos da era agrária, alguém que ia trabalhar, essa pessoa tinha especificamente uma proposta, que era sobreviver. Tá? Era isso que os empregadores conseguiam entregar para os seus empregados, se é que a gente podia chamá-los de empregados. O que eles precisavam é algum tipo de subsistência para continuar a trabalhar. Era a troca, parte do que eu crio e construo junto aqui nessa horta, nesse campo, nessa plantação, uma parte vem para mim ou eu recebo alguma outra coisa em troca e o meu trabalho ficava por conta dessa troca. E a gente tem algumas, lá no interior de onde eu vim, algumas empresas, alguns sitiantes que ainda trabalham no regime que eles chamam de ameia. Eu dou a terra e os insumos e a pessoa que está lá, o caseiro, ele planta, pega metade daquilo que ele colheu e deixa metade comigo. É alguma coisa parecida com isso. O que se desejava como característica para essa pessoa era força, né? Era disposição para trabalho. E quanto mais energia, e esse era o foco do desenvolvimento, quanto mais energia, mais força ele tinha, maior a longevidade daquele colaborador. O tempo passou, se entrou na era industrial e a gente tem como as empresas dando como resposta para os colaboradores, entregando o valor como colaborador, a satisfação. Estou satisfeito em trabalhar aqui. Não quer dizer que eu não estou mais preocupado em sobreviver. Sim, continuo preocupado em sobreviver. Mas a minha visão inicial é a satisfação. A conexão passa por aí. E a característica que mais se desejava naqueles tempos é a eficiência. É isso que se buscava e se busca até hoje. E o foco do desenvolvimento é a maestria. Eu fazer muito bem feito aquilo que eu fui contratado para fazer. Aí entramos no que a gente chama de era da informação, onde começa a aparecer o engajamento, a conexão emocional com aquilo que eu na empresa em que eu trabalho. Não quer dizer que satisfação e a sobrevivência deixaram de existir. Sim, continuam existindo. E a característica desejada para o colaborador é o conhecimento. E a criatividade e a inovação são o foco do desenvolvimento das pessoas. E por fim, é onde estamos hoje, né? Na era do propósito. E o propósito, ele não é muito bem entendido
por todas as pessoas, esse propósito não é especificamente o propósito da empresa, que pessoas vão se juntar ao propósito da empresa. É o propósito da pessoa, onde a empresa vai ajudar, prover recursos para que ele realize o seu propósito, a sua missão, a sua visão lá na frente. Tá? Então, o significado e a realização é a grande entrega de valor que as empresas dão para o colaborador. O que se busca como característica é a autoconsciência, pessoas que sabem perceber-se e perceber o seu entorno. E o foco do desenvolvimento é, basicamente, o propósito. O que isso tem a ver com a experiência do colaborador, que é o que a gente vai falar aqui? Definindo um pouco a história da experiência do colaborador, a gente tem a cultura como grande ponto de partida. E o que é a cultura de uma empresa? É a maneira como as coisas são feitas dentro dessa empresa. São os ritos, são a maneira de se comunicar, é a maneira de trazer um novo processo. Tudo isso vai formando uma cultura, não só uma cultura dentro da empresa, várias pequenas culturas, microculturas que vão sustentar uma grande cultura, mas vamos entender isso como a maneira como as coisas são feitas. Okay? Essa maneira como as coisas são feitas vai criar a experiência do empregado ou do colaborador. Então, a experiência do empregado é o impacto que a cultura tem na vida daquela pessoa. Uma empresa muito fechada, com uma cultura muito hierárquica, ela tem um determinado tipo de impacto, cria uma determinada experiência, caracteriza uma determinada experiência. Uma empresa menos formal, mais informal, mais aberta, vai criar outro tipo de experiência. E eu posso ter empresas abertas, empresas muito fechadas, muito formais, e ambas terem sucesso. Depende de quem eu vou trazer para que essa experiência seja, para que essa cultura se transforme numa experiência positiva. Ok? E por fim, o engajamento é a resposta do empregado à experiência. Se eu trago pessoas que se engajam, que apreciam, que têm experiências positivas com ações e posturas mais abertas, mais informais, essas pessoas vão se engajar mais facilmente se a minha experiência aqui dentro que dentro da minha empresa for uma experiência totalmente informal e eu tenha, além dessa experiência, eu tenha a cultura funcionando e eu tenha alguns que a gente chama de amenidades, algumas amenidades que fazem com que essa cultura seja reforçada. Então, a cultura impacta a pessoa criando uma experiência e o resultado dessa experiência é o maior ou menor engajamento das pessoas com aquela empresa. E esse engajamento a gente vai dizer que ele vai impactar o senso de pertencimento, vai impactar a autonomia, vai impactar o desenvolvimento daquela pessoa e vai impactar fortemente o senso de utilidade e significado do meu trabalho. Se a gente consegue impactar positivamente esses 4 grandes drivers, a gente mantém um processo de crescimento do engajamento. A gente faz um ciclo virtuoso de construção de engajamento, porque esse próprio engajamento vai melhorar a experiência e vai reforçar a cultura e a gente tem o ciclo formado aí. Então, definindo mais brevemente, a experiência do colaborador resume o que as pessoas encontram, observam e sentem no seu dia a dia, o tempo todo na sua organização. Tá? E quando a gente olha para todas as empresas, todas as empresas têm processo de entrevista, de contratação, de onboarding, reuniões, cursos, reduções de pessoal, troca de liderança, etc., home office, retomada, todas as empresas passam por isso. E o que a gente
tem como saída mais rica, quando a gente olha todas essas empresas, é que o importante não é o que se faz, mas como se faz. E é basicamente disso que a gente vai falar aqui. Criar experiência não é fazer alguma coisa, mas é o modo com que eu faço essa coisa. Todo mundo vai no restaurante. Esse restaurante pode criar em você uma experiência fantástica ou pode criar em você uma experiência ok. As experiências frustrantes nem vamos entrar aqui nessa conversa, tá? Porque quando a gente parte para criar essa experiência, o que manda é a expectativa. Se a minha expectativa está baixa, eu tive uma experiência ok, fantástico. Se a minha experiência está ok, eu tive uma experiência fantástica, mais fantástica ainda. Tá? Então, o que vale é a expectativa, e esse termo expectativa a gente vai rodar bastante com ele aqui durante a nossa conversa. Se a gente fosse fazer um processo completo de mapeamento e planejamento de experiência do cliente, a gente utilizaria algumas ferramentas. Não é o caso aqui, mas eu queria colocar a título de ilustração. A gente teria que usar um canvas da experiência do empregado, onde inicialmente a gente partiria do propósito da empresa, abriria para a descrição dos ritos, dos comportamentos, dos hábitos das pessoas no dia a dia, que é onde a gente ia mapear alguns aspectos culturais. De um lado, íamos trabalhar aquilo que diz respeito ao ambiente físico, serviços e amenidades, ferramentas e tecnologia. Do outro lado, a gente ia identificar quais os processos de trabalho em geral, papéis, responsabilidades, estrutura de relações, processos de trabalho. Esse material vocês vão receber até a quinta-feira como parte do seminário, e vamos levar para vocês algumas outras ferramentas que talvez os ajudem posteriormente. Mas a nossa ideia não é explorar por completo isso que a gente está passando aqui, é mostrar como que é feito e entrar diretamente na parte da experiência na visão do RH e a experiência na visão do gestor. Outra ferramenta que a gente utilizaria seria a criação de personas, para eu identificar quais seriam os tipos mais comuns dentro da estrutura, para que eu possa criar ferramentas específicas e experiências específicas para esse público, porque, só lembrando, a experiência está extremamente ligado à expectativa. Tá? Mas não é a nossa ideia aqui. A nossa ideia é de falar de um momento específico do dia a dia do colaborador, que é a retomada, e como que a gente pode utilizar esse processo de retomada para a construção de uma experiência viva, gratificante, positiva e engajadora. Ok? Alguns pensam que a retomada vai ser isso, né? Muita festa, muita alegria, pessoas se abraçando, pessoas explodindo de alegria, mas na nossa visão e de uma série de outros especialistas, isso não vai ser isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que as expectativas das pessoas vão estar muito mais centradas em si, muito menos expansivas e mais contidas. E essas expectativas a gente pode separar em físicas e psicológicas, vão estar muito apontadas, muito ligadas às situações, aos equipamentos, a direcionamentos, a perguntas sem respostas, a distanciamento, como que vai acontecer quando eu entrar na empresa, se vai ter álcool gel, se vamos ter as cadeiras dispostas da maneira correta, o que eu vou fazer com a cadeira que eu levei para a minha casa na hora de trabalhar, e os equipamentos também, o que vai acontecer se alguém testar positivo, qual que vai ser o procedimento que a gente vai adotar, e vamos carregar também uma série de expectativas, vamos chamar de psicológicas.
Aí a insegurança, medo de se contaminar, medo de morrer, o medo de desemprego, colegas ficaram desempregados, pessoas foram mandadas embora, minha jornada de trabalho foi encurtada, eu estava com a saudade desse povo todo, mas não vou poder dar aquele abraço, eu vou precisar de atenção. E o grande ponto de partida que a gente tem aqui é a visão de vale o que é percebido, tá? A percepção que as pessoas vão ter do como as coisas são feitas é que vai ser a realidade. A realidade não é o que você planejou ou o que você está fazendo. A realidade é o que eles estão percebendo. Então, vale o que é percebido, porque vale é o como a gente faz, não o que a gente faz. Ok? Então vamos lá, colocar alguns pulos do gato aqui. Vamos separar isso em duas partes, né? Uma parte do RH e uma parte do gestor. Então, pensando no RH, primeiro ponto, o ponto mais nervoso do como fazer para o RH está no foco da viabilidade operacional. O RH tem que tratar todas as suas ações e todas as suas comunicações com o objetivo final, que é a viabilidade operacional dessa empresa. Tá? Como ela vai operar. Ela tem que estar preocupado extremamente, tem que demonstrar, lembre-se só, não vale só ele estar preocupado, ele tem que demonstrar a sua preocupação com a saúde das pessoas e tem que ter um plano para todos e se que possam acontecer. E se os ônibus não voltarem a funcionar quando o pessoal tiver que voltar? E se eu não tiver cadeira suficiente, se a turma não trouxer a cadeira que a gente deixou eles levar? E se alguém estiver contaminado? E se alguém estiver sem máscara? Eu vou ter máscara. Tudo isso tem que ser preparado. E você não pode preparar isso sozinho, você precisa envolver as pessoas. Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o efeito IKEA. Tá? Então vamos lá. O RH ele precisa ter uma clareza gigante na comunicação. Tá? Tudo precisa ser falado. As pessoas estão esperando isso. Outra coisa que o RH tem que cobrar é da alta liderança o exemplo. Os gestores, os executivos são danados para ditar regras e muitas vezes eles não cumprem as regras. Isso tem que ficar muito claro para a alta liderança. É deles que se espera a maior coerência. O RH tem que ser muito claro nas políticas. Né? As políticas que forem lançadas nesse período, elas precisam ser muito claras, precisa ser curta e precisa ter começo, meio e fim. E precisa ter resumo. É muito importante. As pessoas estão esperando isso. Segurança em todos os processos, não só processos seguros, mas segurança nos processos, isso é, a segurança tem que entrar, aí a saúde tem que entrar em todos os processos desenhados nessa época, e ele tem que ouvir o tempo todo, antes e durante o processo da retomada. Nós temos uma pesquisa que um questionário está aberto, caso seja do interesse de vocês, nesse link que está descrito aí, vocês podem encontrar um modelo de questionário a se usar para levantar a expectativa do pessoal antes da retomada, isso é, durante o processo de afastamento social, home office e durante a retomada também. Tá? Vocês vão receber esse material, esse link está clicável, vocês vão poder ser direcionados diretamente para a página onde podem fazer o download do questionário. E tenha um FAQ muito bem construído. Para construir muito bem um FAQ, você precisa de muitas cabeças. Busque ajuda junto àquela turma que está disponível no seu grupo de risco, no seu grupo de trabalho e que você usa para minimizar riscos internos e externos. Chame o pessoal da segurança, chame o pessoal
do ambulatório, pegue formadores de opinião de diversas áreas e busque encontrar resposta à grande maioria das questões. E escreva a pergunta, coloque a resposta e divulgue. Todo mundo vai receber um FAQ sobre como que vai ser o nosso processo. Isso como linha geral para o RH. Para o gestor, a primeira grande recomendação é que ele se olhe no espelho e pense como é que eu gostaria de ser tratado dentro desse panorama que a gente tem. Esse é o ponto de partida. Se ele consegue se enxergar dentro da estrutura, ele com suas expectativas, seus medos, a sua visão do que deve ser feito, tudo isso as pessoas levado para o lado da sua equipe e eles vão estar pensando a mesma coisa. Então é extremamente importante que o gestor olhe para si e reflita isso dentro de sua equipe. E mais atenção, gestores, algumas coisas são importantes de serem colocadas. Alguns drivers do dia a dia, eles não são drivers que criam satisfação ou aplacam a expectativa. Então veja bem, quando você pensa em remuneração, em segurança e justiça, aí segurança no trabalho, segurança no emprego, isso não é um driver, um vetor que cria satisfação. Ele contém insatisfação, porque as pessoas julgam de antemão que segurança é uma obrigação da empresa. Então, tudo que for feito com o objetivo de manter a segurança, por mais que seja elogiado, no final das contas ele vai ser entendido como obrigação. Tá? Os outros vetores, os outros drivers, como bons relacionamentos, trabalho interessante, oportunidade de crescimento, clareza, autonomia, reconhecimento, ambiente estimulante, grande liderança, isso cria engajamento, produtividade e satisfação. E isso não é entendido como obrigação da empresa. Tá? O que é entendido como obrigação da empresa é remuneração, segurança e justiça. Nesse ponto, prepare-se para não ter o reconhecimento que você julga que deve ter por tudo que está sendo feito. Porque, no fim das contas, as pessoas vão entender tudo isso que você está fazendo, que passe por remuneração, segurança e justiça, como sendo uma obrigação de você. Ok? Mas vamos lá. Primeiro, trabalho do gestor, foco na viabilidade operacional. Do mesmo jeito que o RH é fazer com que a empresa, a sua equipe, como parte da empresa, entregue aquilo que a empresa espera que ela entregue. Tá? Esse tem que ser o pano de fundo das suas ações. E aí vamos lá. Recomendação, pulo do gato também, boas-vindas virtuais. Antes do pessoal votar, faça uma reunião virtual com eles, passando os pontos, colocando as perguntas, ouvindo o que eles têm a dizer, dê a eles espaço para sugestões e explique como que as coisas vão acontecer. Por quê? Você está nivelando a expectativa dele. Se ele chega com uma expectativa muito alta, a probabilidade dele se frustrar e a experiência dele ser negativa é muito alta. Então, se você nivela a expectativa e você vai entregar exatamente aquilo que você queria, você tem nesse ponto uma vantagem. Você está fazendo com que a experiência dele seja positiva. Trabalhe fortemente o feedback, tá? O tempo todo e da maneira correta, mas não é ficar discutindo a relação a qualquer momento. É feedback pontual naquilo que realmente necessita feedback. E não trate a todos igualmente. E isso é uma coisa que pode ser entendido como injustiça. Tá? Não tratar a todos igualmente é tratar a todos de acordo com como devem ser tratados. Tem pessoas que estão voltando para a empresa e gostariam de ter ficado em trabalho remoto, em home office. Tem pessoas que vão ficar em home office e gostariam de
ter voltado para a empresa. Tudo isso pode acontecer e você tem expectativas diferentes. Tratar as pessoas da maneira correta é tratá-las fazendo gerenciamento de suas expectativas. Não é para você atender as expectativas. Se você ficar atendendo expectativa, a empresa quebra e você fica maluco. Tá? Então, gerencie as expectativas. Fale o que vai acontecer, fale o que não vai acontecer e por que não vai acontecer, e muitas vezes isso vai deixar pessoas chateadas, mas a experiência dele vai ser completamente diferente. Tá? Seja extremamente claro na comunicação, dê exemplo de seguindo todas as regras, dê sinais claros de zelo pela segurança. Se dar sinais claros é aquilo. Mostre que você está fazendo, não adianta só fazer, você tem que mostrar para que eles percebam. Tá? Crie novos vínculos, as pessoas vão se relacionar de maneira diferente, não vão se relacionar do mesmo jeito, as pessoas vão estar mais afastadas e você precisa criar vínculos entre as pessoas. Existem algumas maneiras de se fazer isso, tem com ações simples e ouça o tempo todo. Se você ouvir, fizer as pessoas participarem, vocês vão ter aquilo que a gente chama de efeito IKEA. O efeito IKEA é algo como algo que é criado quando você constrói alguma coisa e participa da construção de alguma coisa, você tem a tendência de achar aquilo melhor, mais bonito, e se você ficar mais satisfeito. Tá? Esse foi um estudo gigante, construído por esses três senhores, e isso traz para o dia a dia da empresa o motivo do porquê que eu devo trazer as pessoas para o palco e não deixá-las apenas na plateia batendo palma ou vaiando. Se elas estão no palco, elas vão fazer o possível para que a coisa saia bem feita. Tá? E como uma super recomendação, que é super porque ela é extremamente óbvia, porque o pessoal vai participar mais. Você chamou o pessoal para o palco para participar, para ajudar na construção, para dar ideias, para colocar as suas opiniões. A partir do momento que eles estão lá, eles vão necessitar de reconhecimento. O reconhecimento é muito mais do que simplesmente a bonificação ou uma recompensa em dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Tá? O reconhecimento ele tem 5 faces que são extremamente importantes e tem seu peso e sua relevância de acordo com o momento em que você está. Então, o reconhecimento, você pode valorizar a pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa dentro da equipe. Você pode reconhecer a circunstância em que as coisas aconteceram. Então, não alcançamos uma meta, mas eu reconheço que a meta estava mal formulada, eu reconheço que por conta da pandemia o mercado mudou completamente, então isso é reconhecimento, isso é uma forma de reconhecimento. Eu posso agradecer o esforço, eu posso recompensar resultados e posso premiar os destaques. Isso é muito importante. Tá? A gente está fazendo um processo em que as pessoas se sentem parte e, por se sentirem parte, elas querem ter o seu trabalho reconhecido. E não é reconhecido só premiado, são diversos tipos de reconhecimento. Ok, mas como que a gente vai organizar isso no mundo real? Tá? Se pensando que no mundo ideal a gente poderia ter uma planilha, ter um timeline para executivos, para gerenciamento da experiência para executivos, gestores, equipes, para os novos empregados, onde você poderia colocar uma palavra do presidente, onde todos ouviriam depois boas-vindas virtuais, mais um FAQ e uma série de outras atividades que você deve preparar minuciosamente
matematicamente para que a coisa aconteça. Isso seria uma saída de dados que, porventura, você teria se fizesse um plano de gestão de experiência do colaborador. E isso funciona por um motivo simples. A partir do momento em que a empresa entra com ações de patrocínio, ações organizacionais que estão energizando, estão dando boas experiências, os gestores entram com ações com boas experiências, que trazem boas experiências também, a percepção dos colaboradores, ela está sempre sendo gerenciada. Vale o que é percebido. Lembrem-se desse detalhe. Vale o que é percebido. E o sucesso está no processo, não é fazer uma vez. Se você fizer uma vez, vai ficar um espaço vazio até a próxima, né? Seja lá quando que você fizer, mas se você faz constantemente, você tem a possibilidade de trazer uma visão de crescimento, de continuidade, de que é assim que as coisas são feitas aqui. E de onde se pode tirar ideias para fazer boas experiências? Livros, tá? Basicamente livros. Vocês têm assim, uma quantidade gigante de livros que podem trazer experiências marcantes, que são ações simples, que são ações que já foram testadas. Busquem repositórios de melhores práticas. Tudo isso pode trazer uma enorme quantidade de ações que vão impactar positivamente os colaboradores. Vocês vão receber esse material e podem ir atrás dos livros que a gente colocou aqui. E nós temos uma ferramenta que é o Clima Cards, que é ações de engajamento clima, e são experiências pré-formatadas que os colaboradores e os gestores em conjunto podem construir. Existem 42 cartas onde se explica o que seria essa experiência, como fazer, qual o impacto dela, quais os cuidados, que se existe alguma pré-condição para ser implementada. Cartas azuis o gestor faz ele sozinho, programando para que sua equipe perceba. As cartas laranja a equipe em conjunto pode escolher para ser implementada. Isso é colocado a partir do tempo, e isso veio de coleta de informações dos planos de ação que têm sucesso dentro do nosso sistema de resultados de plano de ação. As empresas e as áreas que implementaram essa ação tiveram crescimento de um ciclo de pesquisa para outro, e muitas vieram também desse enorme repositório que são os livros, que sempre trazem boas ações. Eu, particularmente, quando leio um livro, deixo um caderninho do lado onde vou anotando. Olha que ideia boa, e não tenho muito escrúpulo em copiar coisas boas. São boas ideias, sempre fazendo referência ao autor, ao seu ideador. Legal? Mas no final das contas, o que a gente queria trazer como o grande pulo do gato é que o importante não é o que você faz, mas como você faz. Então, gestor, no processo de retomada, coloque-se no lugar, olhe-se no espelho, e as ações que forem implementadas, elas têm que ter um porquê. Elas precisam estar ligadas a um todo, e você deve fazer essas ações para aumentar o engajamento, para aumentar o senso de pertencimento, o senso de utilidade, a autonomia e o desenvolvimento da sua equipe. Ok? Podemos passar então para as perguntas.